Efésios 5, versículos 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. O desejo, coração do Senhor, é que os relacionamentos sejam transformados para a sua honra e para a sua glória. Gostaria de começar essa mensagem com uma história, uma ilustração. Era uma vez um guerreiro, um forte guerreiro, e ele com o seu cavalo passa apressadamente por uma aldeia. E ali o ancião daquela aldeia sai correndo atrás daquele guerreiro e diz: para onde você vai? E o guerreiro para o seu cavalo imponente e diz: eu estou indo para a guerra. Aquele ancião diz: você não pode ir para a guerra. E ele diz: mas como? Eu tenho um forte escudo, uma espada afiada e um cavalo veloz. É claro que eu posso ir para a guerra. Não, você não pode. Sabe por quê? Aguarde o final dessa mensagem. Aí eu conto para você. É possível viver em harmonia dentro do lar. É isso que nós vamos falar nessa noite. É possível vivermos relacionamentos transformados. É possível o seu casamento, as relações aí dentro do lar serem transformadas. Eu quero voltar no tempo, lá no início, lá no Gênesis. Nos lembramos da queda. A queda no livro do Gênesis trouxe separação entre os homens e Deus. Nós sabemos isso. Mas também afetou profundamente os relacionamentos humanos. Preste atenção nisso, a queda afetou profundamente a família. A Bíblia nos revela o início da desestruturação familiar. Lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 15. O texto diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está aqui pronunciando uma sentença contra a serpente, contra Satanás. Após a queda, a primeira família é expulsa do jardim do Éden. E esse é o contexto de Gênesis 3, versículo 15. Esse texto é um texto profético. Primeira referência do Messias em toda a Escritura Sagrada. Ou seja, o texto de Gênesis 3,15 é a profecia que o Messias, o Salvador da humanidade, descenderia de uma mulher. E o Messias viria por meio de uma família. Por conta disso, a família tornou-se alvo do nosso adversário. Por conta da promessa de salvação do Messias, por meio de uma família, por meio de uma mulher, a família torna-se ali alvo de Satanás. Era de uma família que descenderia a salvação para todos os povos. É de uma família que esmagaria-se a cabeça da serpente. É esse o sentido desse texto. Daí em diante, a família se torna alvo do nosso adversário. Vamos fazer uma triste retrospectiva, analisando algumas situações no livro do Gênesis. Primeiro crime da história, um assassinato no seio familiar. Um irmão mata outro irmão. Caim matou Abel. Com Caim surge a violência, surge a vingança. Tudo isso, o pano de fundo a família. Depois nós temos a época de Noé, onde a maldade chega a níveis insuportáveis. E é dentro da família de Noé que acontece a maldição, um pai amaldiçoando o seu filho. A maldição sobre Canaã. Depois nós chegamos em Abraão, um homem com muitas qualidades, com certeza. Mas
tenta resolver uma situação não dependendo de Deus, mas usa os seus próprios meios. Ele tem um filho com Agar e dela surge Ismael. E você sabe da história, aquilo quase desestabiliza toda a estabilidade emocional do seu lar. Aquilo quase foi uma ruína para a família do patriarca. A história continua, vemos dentro das famílias, no Gênesis ainda, né? Trapaças, invejas, abusos, pais que dão preferência a um filho, irmãos que vendem ali um dos seus, uma tragédia dentro da família. Esses são alguns tipos, alguns problemas familiares, apenas no livro do Gênesis. Mas no livro do Gênesis ainda, a história familiar tem uma esperança. Em Gênesis 17, o início da restauração, Deus chama ali uma família com todas as suas limitações e imperfeições. Deus chama Abraão para ser pai de nações. Deus chama Sara em Gênesis 17 para ser mãe de nações. O livro de Gênesis nos ensina que por meio de uma família, Abraão, Sara, Isaac, Deus abençoaria todas as nações do mundo. Geralmente nós vemos apenas o patriarca, né, sendo exaltado, mas é uma família que Deus chama para ser bênção, né? Pai, mãe, filhos. Ali a bênção seria para todos os povos. Por isso, por conta dessa narrativa, por conta deste exemplo, eu creio que Deus tem um propósito em nossas famílias. Eu creio que Deus pode usar famílias, como usou a família de Abraão, como usou outras famílias nas Escrituras Sagradas, para abençoar o seu tempo e a sua época. O desejo do meu coração é ver famílias estruturadas, organizadas, estabilizadas, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Pais, mães, filhos, toda a família equilibrada, relacionamentos transformados para a glória de Deus. O texto de hoje, em Efésios 5, de 15 a 17, o Senhor tem recomendações práticas para a nossa família. Por isso, muita atenção à palavra de Deus. Se você deseja ver isso acontecer na sua família, eu creio que é possível, em nome de Jesus. Primeira recomendação para a família, para nós vivermos relacionamentos transformados por Deus. O texto, versículo 15, começa: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira que nós vivemos. Esta é a recomendação. O apóstolo Paulo aqui, escritor de Efésios, antes dele fazer as devidas recomendações, né, o texto, capítulo 5 e 6 é muito conhecido, né? Maridos, amem as suas esposas, esposas, sejam submissas, pais, filhos. Antes de chegar neste ponto, ele começa dizendo, olha, ele chama a atenção para uma realidade. Vocês precisam prestar atenção, cuidado com a maneira que vocês vivem. Paulo aqui nos chama a atenção numa verdade, para muitos uma verdade inconveniente. A verdade é essa: como nós temos vivido relacionamentos dentro do nosso lar? Como nós temos vivido relacionamentos com aquelas pessoas que estamos ali para viver grande parte das nossas vidas, o nosso projeto, ali a base que nos sustenta o nosso lar. É no lar, meu irmão, minha irmã, que as máscaras caem. É dentro do lar que nós somos aquilo que realmente nós somos, sem maquiagem, sem filtro. Nós somos o que somos, é ali no dia a dia. Tem aquela frase, né? Se você quer conhecer realmente uma pessoa, more com ela. Ali nós conhecemos quem é quem. E é dentro do lar que nós precisamos da graça de Deus, para vivermos relacionamentos transformados, para vivermos relacionamentos de verdade. O que eu quero dizer com isso? Para vivermos dentro do lar,
momentos ali que nós precisamos de ajuste, precisamos chorar, precisamos perdoar, precisamos de restauração. No seu lar, no meu lar, a mudança começa por nós. E é difícil nós aceitarmos isso, né? Sempre queremos ver a mudança no outro. Sempre vemos alguma coisa que o outro pode ser melhor. Mas quando se trata do lar, quando se trata de relacionamentos, antes de nós queremos uma mudança ali poderosa na vida da outra pessoa, Deus tem algo para mudar dentro do nosso coração. Somente Deus pode fazer essa mudança nas nossas vidas, na vida dos maridos, na vida das esposas, na vida dos filhos, na vida de toda a família. Eu tenho meditado muito esse tempo no Salmo 19, palavras de Davi, do rei Davi, e no finalzinho ali no versículo 12, Salmo 19, 12, ele faz essa meditação. Quem pode ver os seus próprios erros? Quem pode ver os seus próprios pecados? É necessária uma maturidade muito grande para assumir aquilo que nós estamos fazendo de errado, aquilo que nós estamos pisando na bola. Mas a mudança começa por aí. Quando nós vemos os nossos erros, quando nós entendemos que necessitamos de mudanças. Davi pede para Deus purificar os seus pecados, os pecados que ele conhece, que ele faz por vontade própria, os pecados que ele desconhece, os pecados que ele comete sem perceber. Eu tenho meditado nesse texto e tenho pedido, Senhor, quais são os meus erros? Me mostre, purifica-me, Senhor. Dentro do lar nós precisamos ter essa coragem de ser de uma autoanálise. Estamos prontos para analisar o outro. Estamos prontos para acusar e para dizer o que o outro precisa melhorar. Estamos prontos para já resolvermos ali a situação, colocando a culpa no outro. A Bíblia nos diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É dentro da família que nós queremos as maiores transformações. Essa transformação começa no seu coração, começa em você, no seu exemplo. E então nós chegamos na segunda recomendação: não como tolos, mas como sábios. Não vivam como tolos. Vivam não como tolos, mas como sábios. Essa é a segunda recomendação dessa noite. Sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O sábio disse isso, todo mundo está careca de saber a respeito disso. Se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o princípio da tolice é a insensatez. O princípio da tolice, o princípio da queda é desprezar a Deus. Salmo 53, 1. Deus não existe, diz o tolo no seu coração. É tolice desprezar a Deus. O primeiro princípio para desestruturar uma família, o primeiro princípio para acabar a paz no lar, o primeiro princípio para as coisas azedarem dentro de casa, é deixar Deus à margem, é deixar Deus do lado de fora das decisões, no dia a dia da família. Tudo é empecilho para não ler a Bíblia, para não orar e não ir à igreja. Muitos vivem assim, cada um por si, independência dos membros dentro de uma casa. As palavras são rápidas, são curtas, os momentos ali são, às vezes, quando tem algum momento é terrível. Independência dos membros, independência de Deus também. Um lar que segue este caminho, que segue esta trilha, está fadada ao fracasso. Na família, todo cuidado é pouco. Né? Você pode lembrar aí de alguma ocasião que todo cuidado foi pouco. Por isso, nesta noite, não seja tolo, não seja tola. Seja sábia, minha irmã. Essa situação que você está vivendo, peça sabedoria a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da tolice
fazendo um paralelo, é desprezar, é colocar Deus à margem. Meu irmão, as suas decisões, não viva a esmo fazendo aquilo que você acha, aquilo que dá na cabeça. O que eu falo aqui não é uma fé genérica, né? Não é algo como, olha, eu acredito em Deus, Deus existe, claro, né? Ou aquela oração antes das refeições, né? Não, eu acredito em Deus. Todo dia antes de dormir, antes das refeições, eu oro a Deus. Não, não é essa fé genérica que eu estou dizendo. O que é essencial para uma família é se Cristo de fato está sentado no trono familiar, se uma família vive princípios e propósitos para a glória de Deus, se a palavra de Deus ela é lida, ela é buscada, tempo de oração. Meus irmãos, esta igreja tem vivido uma bênção, nós temos um relógio de oração e tem sido bênção, eu tenho ouvido testemunhos. Faça isso, veja os resultados, faça uma experiência na sua casa, no seu lar. Coloque princípios bíblicos ali, coloque oração, coloque ali vida abundante, baseado nas escrituras, naquilo que é mais importante. Faça essa experiência dentro do seu lar, para que o início da transformação comece a acontecer aí no seu coração e no coração de todos. O texto continua, terceira recomendação, versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. É bem provável que isso seja uma unanimidade. Se fizermos aí uma pesquisa, as opiniões, com certeza, né, do tempo atual, nós vamos chegar às seguintes conclusões. Vivemos o tempo do fim, vivemos dias difíceis, vivemos dias de desafio no lar, instabilidades no lar. Se formos pesquisar, aí está na boca de todos. Estão se falando muito na televisão, na internet, redescobrir a vida familiar. Se olharmos para o nosso tempo, para essa situação toda que atingiu a todos que estamos vivendo, vivemos dias maus, dias difíceis, dias que precisamos ser mais sábios ainda, mais vigilantes ainda, orarmos ainda mais. Se toda essa situação, esse caos que vivemos, se isso não está levando você a orar mais, então eu não sei o que vai ser necessário para nós buscarmos a face de Deus. Dentro do lar é assim, nós sabemos o que deve ser feito, mas demoramos para fazer. Ou adiamos, ou negligenciamos as coisas dentro da casa, dentro do lar. Né? Pense aí na sua casa, como é que está na sua casa? Aquela porta que precisa consertar. Quanto tempo que já faz que precisa acertar aquela porta? Pense na sua casa, aquela lâmpada que já faz uns dias que precisa trocar, aquele vidro que quebrou e toda vez olha para ele e não dá tempo. No lar é assim, a gente sabe o que precisa ser feito, mas demoramos. E aquela toalha em cima da cama, aquela toalha molhada, e geralmente joga onde o outro dorme, né? Aí quem sofre depois é o outro. São ajustes, coisas que precisam acontecer dentro do lar. Os bens e as coisas corriqueiras do lar, elas são importantes. A manutenção da casa, isso é muito importante. Mas quando nós olhamos para os relacionamentos, eles são singulares. A vida está nos relacionamentos. Preste atenção nisso. Os relacionamentos são especiais para nós vivermos de qualquer maneira, para nós irmos empurrando com a barriga, para nós vivermos de maneira inadequada. Meu irmão e minha irmã, podemos viver relacionamentos transformados para a glória de Deus.
abençoarmos vidas que estão muito próximas de nós. Às vezes acontece isso, conseguimos abençoar uma pessoa que está distante, conseguimos abençoar pessoas que nós nem conhecemos, mas não conseguimos abençoar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que vivem ali a nossa realidade. De fato, os dias são maus, isso dificilmente alguém vai negar. Mas os dias são maus, porém isso não impede de você aproveitar o seu tempo para abençoar. Irmã, aquela receita que faz um tempo que você prometeu, abençoe aí o seu lar, né? Tire lá do papel da internet e abençoe. Meu irmão, aquele projeto que a família tanto espera e só falta você tomar juízo e fazer a coisa aí funcionar. É tempo de abençoar. Às vezes é o tom de voz, né? E quando nós vamos falar, a ironia toma conta da nossa voz, ou nós falamos mais alto, as atitudes, os gestos, às vezes não falamos nada, mas o corpo fala. E são essas coisinhas, esses milindres que prejudicam a boa convivência dentro do lar. Você pode viver num lar feliz. A paz dentro do lar não é um item de luxo. Não é para alguns. Não é para pessoas com muita sorte ou que conhecem muito a Deus. Não, é possível aí no seu lar, aí para essa família que você tem orado. É possível respeitar o marido, amar a esposa, cuidar dos filhos, filhos honrar os pais, tudo isso em harmonia. Nós precisamos da graça de Deus sendo derramada nos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz pelo seu lar. O Senhor Jesus se sacrificou pela vida da sua família. Qual é o valor do seu lar? É o valor do sangue de Cristo na cruz. Foi derramada pelos seus entes queridos, por esposas, por maridos. Por isso, creia nessa transformação. Jesus torna possível através do seu sacrifício. Em quarto lugar, para encerrarmos esse texto, a Bíblia nos diz: procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Como família, como homens e mulheres, dentro da vida familiar, nós precisamos buscar a vontade de Deus. O versículo 17, ele começa: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aparece aqui a palavra insensato, que pode ser tolo também. Falta de sabedoria. O Senhor Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, né? Ali a parábola dos dois fundamentos. O sábio que edifica sua casa na rocha. O tolo, o insensato que constrói na areia. E você sabe, né? A tragédia ali anunciada. Naquele que não entende que precisa construir a sua vida sobre o alicerce na rocha, que é Jesus Cristo. O que você está construindo aí no seu lar, na sua casa? Às vezes nós damos tanta importância para uma boa casa, um bom acabamento, áreas ali integradas, móveis planejados. Mas o mais importante de uma casa não é o valor dos bens ali que temos dentro dela. Mas é se nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua família? O que Deus quer da sua vida e de todos aí? Para onde a sua família está caminhando? Qual é o destino? Qual é a vontade de Deus? Senhor, o que o Senhor quer das nossas vidas? Como nós podemos ser úteis no teu reino, Senhor? Tem uma frase que diz assim: quando não sabemos o caminho, todos os ventos são contrários. Isso é muito importante, que essa mensagem defina algumas coisas, alguns caminhos aí no seu lar, na sua casa. Você se lembra da história no início dessa mensagem?
né? Então vamos lá. Então um forte guerreiro destemido passa rapidamente com o seu cavalo por uma aldeia, e ali o ancião sai correndo: onde você vai? E aquele homem para o cavalo e diz: eu estou indo para a guerra. E aquele ancião diz: você não pode ir para a guerra. Aquele guerreiro diz: mas como não? Eu tenho um forte escudo, uma espada afiada e um cavalo veloz. E aquele ancião diz: você não pode ir, porque a guerra é no sul, e você está indo para o norte. Você está na direção errada. Por mais que seja a força, por mais que sejam as condições, se estivermos indo para o caminho errado, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. É tempo de mudar a direção do lar. É tempo, meu irmão, minha irmã, se Deus proporciona a você ouvir essa mensagem, é tempo de mudar os propósitos, se eles estiverem errados. É tempo de mudar os valores, se eles estiverem equivocados. É tempo de deixar Deus mudar o nosso coração, para que possamos viver num lar equilibrado, vivermos relacionamentos para a glória de Deus, relacionamentos transformados. Existe uma frase que ecoa nos meus ouvidos desde a minha adolescência. Ela diz assim: qualquer lugar que não seja o centro da vontade de Deus para a sua vida é um lugar perigoso, portanto cuidado. Eu queria modificar um pouquinho essa frase hoje. Qualquer lugar que não seja o centro da vontade de Deus para a sua família é um lugar perigoso. Cuidado. Deus nos dá vidas para nós cuidarmos dentro do nosso lar. Vidas preciosas, experiências singulares. É possível viver relacionamentos transformados por Deus. Cremos em um Deus que faz milagres. Cremos em um Deus que faz milagres nas famílias, que converte o coração dos pais aos filhos. Cremos num Deus todo-poderoso. Gostaria de terminar esta mensagem com Efésios capítulo 5, versículo 14, o texto que nós estamos lendo. Diz assim: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu creio piamente que esta mensagem, nem as minhas palavras, nada pode mudar na sua casa. Eu não posso mudar nada aí. Eu não posso causar transformação. Cristo pode. Por isso eu ministro a palavra de Deus na sua vida, na sua família nesta noite. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará.